Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Direito do Músico e dos Profissionais de Banda. Aqui nós informamos esses profissionais dos seus direitos para que nenhum profissional seja mais enganado. Meu nome é Bob Mesquita, eu sou músico e advogado, especializado em Direito Constitucional e Direito do Trabalho. E nosso escritório tem demandas somente relacionadas a direito trabalhista do músico e profissionais de banda. Então a gente tem uma expertise muito grande nessa área. E eu estou aqui para falar em linguagem simples e comunicar os direitos desses profissionais para que todos entendam de forma acessível e clara. Ok, queridos? Então vamos lá responder mais uma pergunta de um profissional que me veio lá pelo Instagram. E a pergunta é a seguinte: toca em um barzinho, quero saber se tenho algum direito. Vamos lá. Como vocês já sabem, nesse caso aqui é o caso de vínculo empregatício. Ele quer saber se ele tem vínculo empregatício. Tá certo? Então, primeira coisa, tem um vídeo aqui no nosso canal falando só sobre vínculo empregatício. É uma questão que todos os profissionais têm que saber. Acesse esse vídeo aí para você entender se você tem direito ou não, se você é empregado ou não. Nesse caso aqui, ele quer saber se ele é empregado ou não, se ele tem vínculo empregatício ou não, né? Porque só quem tem direito às verbas trabalhistas é quem é empregado, é quem tem o vínculo empregatício. Beleza? O vínculo empregatício quer dizer que o trabalhador é empregado. Tá? Freelancer é uma coisa e empregado é outra. Aqui ele quer saber se ele é empregado. Ok? Então vamos lá. Para você ser considerado empregado, para ter o vínculo empregatício, tem que haver 4 requisitos, obrigatoriamente 4 requisitos nessa relação. Certo? Quais são os 4 requisitos? Subordinação. O que é isso? Subordinação é quando você trabalha num lugar e você é obrigado a cumprir tudo o que o empregador falar. Por exemplo, você não tem autonomia de horário, você tem que cumprir os horários do empregador, você não tem autonomia no exercício da sua função, por exemplo, você tem que tocar só as músicas que o dono da banda quiser, você tem que ensaiar, você tem que viajar e cumprir os horários, tudo isso é subordinação. Então, o primeiro requisito é subordinação, tá bom? Segundo requisito, não eventualidade. O que é isso? Você tem que ter uma certa quantidade de prestação de serviço. Se o cara toca só uma vez no lugar, não tem regularidade, então não tem vínculo, não tem esse requisito. A Justiça do Trabalho, pelo menos aqui no Nordeste, tem entendido que para haver o vínculo empregatício, para haver o requisito da não eventualidade, tem que haver pelo menos 7 prestações de serviço por mês. Tá? Ou 2 por semana, em média. 7, pouco menos que 2. Mas 7 por mês tem o vínculo empregatício. Então, se você toca nesse bar 7 vezes por mês, né? No mínimo 7 vezes ou 8 vezes por mês, então já tem aí mais um requisito. O outro requisito é a pessoalidade na prestação. É aquela questão que você presta o serviço pessoalmente. Você não manda ninguém no seu lugar para prestar o serviço. É você que faz aquele serviço. Entendeu? Nesse caso aqui é a pessoalidade na prestação. Tá bom? E o quarto requisito é o pagamento mediante pecúnia. Beleza? Vamos lá, os exemplos para você entender se esse profissional que trabalha no barzinho tem o vínculo ou não tem o vínculo. Tá? Vamos lá. Digamos que esse profissional do barzinho, ele toque no barzinho 2 vezes por semana. Opa! Já tem ali a não eventualidade, já tem um requisito. Toca 2 vezes por semana. Digamos que esse profissional, ele receba R$300 por cada apresentação. Opa! Tem outro requisito, pagamento, certo? Digamos que esse profissional, ele nunca mande substituto, é sempre ele que toca, sempre ele, tá? Outro requisito, pessoalidade. Já tem 3 requisitos, hein? E o quarto requisito, digamos que esse profissional, ele toca lá no barzinho, mas ele toca em dias alternados, no dia que ele pode, o músico. Pode ser na sexta ou sábado, ou pode ser no sábado e domingo. Quem escolhe é o músico. Opa, já está aí, a subordinação já está meio... Porque o cara é que está escolhendo, é o músico que está escolhendo o dia.
Digamos que esse músico não tem... Quem escolhe o repertório é só o músico. Digamos que ele toca voz e violão e ele é que escolhe o repertório dele. Não é o dono do bar. Ele que toca o estilo que ele quiser. Certo? Nesse caso aí, a questão da subordinação já fica prejudicada. Por quê? Porque o cara tem autonomia no exercício da função dele. E ele também pode escolher os dias da semana que ele vai trabalhar no bar. Ele tem autonomia. Então, nesse caso, esse trabalhador não tem o requisito da subordinação e automaticamente ele não tem o vínculo empregatício. Entendeu o negócio? Tem que ter os 4 requisitos. Agora, digamos que esse profissional, ele tivesse que, os shows dele teriam que ser sexta e sábado e não podia atrasar. Ele tinha que chegar lá e o dono do bar fizesse a lista ali com o repertório para ele tocar só aquelas músicas. Ou dissesse para ele, ó, eu só quero aqui forró, só toque forró no meu bar. Entendeu? Digamos que se fosse dessa forma, aí teria o vínculo empregatício, porque o músico não teria autonomia no exercício da função, ele teria subordinação e aí teria os 4 requisitos. Entendeu isso? Então, é essa a ideia. Você tem que entender se você tem o vínculo empregatício por meio desses 4 requisitos. Espero ter respondido a pergunta. No mais, obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com mais músicos. Nós precisamos que os músicos e profissionais de banda saibam seus direitos. Essa é a pior doença que existe hoje dentre o segmento. É a falta de informação correta acerca dos seus direitos. E nós precisamos informar os profissionais dos seus direitos. Um grande abraço e seguimos juntos.